Se aproxime. A noite ainda não chegou, mas o silêncio continua presente. Coloque seu fone, se ajeite e apenas continue. Depois de alguns instantes, ainda parado, observando aquela cidade, eu finalmente dei o primeiro passo. Cada passo era lento, cauteloso, como se eu estivesse invadindo algo que não me pertencia. E ao atravessar a entrada daquele vilarejo, algo me chamou a atenção: o silêncio. Porque diferente do que eu imaginava, não havia barulhos, não havia vozes, nem movimento. Era uma cidade completamente silenciosa. As casas, simples, feitas de madeira, com sinais de que alguém já viveu ali. Portas entreabertas, objetos deixados para trás, como se tudo tivesse sido interrompido de repente. Aquele lugar não parecia apenas vazio, parecia abandonado. E então me lembrei do cachorro, o Todd. Se ele estava ali, então onde estavam os outros? E onde estavam as pessoas? E enquanto eu caminhava mais para dentro daquele vilarejo, o silêncio começava a mudar. Uma porta rangia lentamente, se movendo com o vento, como se tivesse sido deixada aberta há pouco tempo. Eu continuei andando, com passos leves, tentando não fazer barulho, como se não quisesse ser notado. E então eu vi pegadas, ainda frescas. Não eram antigas, não eram apagadas. Alguém tinha passado por ali, não muito tempo atrás. E cada passo, a sensação crescia. Não era só impressão, não era só medo. Alguém ainda estava ali. Mas onde? Mas onde estava agora aquelas pessoas? E por que tudo parecia ter sido abandonado ao mesmo tempo? Enquanto eu caminhava mais fundo naquela cidade, o silêncio deixou de existir, porque de repente eu comecei a ouvir vozes, muitas vozes, até mesmo gritos, conversas, como se tivesse uma multidão. E quanto mais eu avançava, mais alto aquilo ficava. Até que eu vi todas aquelas pessoas que antes não estavam ali, agora se reuniam em uma praça. Era uma multidão grande, agitada, como se algo muito importante tivesse acontecido. E eu, todo curioso, me aproximei, devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Cheguei perto de alguém que estava no fundo da multidão e perguntei o que estava acontecendo. E aquele homem olhou para mim com um olhar sério e disse: uma mulher estava na beira do mar, procurando o seu cachorro. E naquele momento, o meu coração acelerou, porque ele continuou, e foi quando ela viu um monstro enorme rodeando as costas. E ao ouvir aquilo, tudo voltou como um relâmpago na minha mente. Aquela noite, o mar, o impacto, a criatura, o meu barco sendo destruído. E por um instante, eu fiquei imóvel, como se tudo estivesse se conectando. Então eu perguntei mais uma vez, tentando ter certeza, o que ela estava procurando mesmo? E ele respondeu: o cachorro dela. E naquele momento, tudo fez sentido. As peças se encaixaram, porque aquele cachorro não era apenas um acaso. Era o Todd.
E logo após conversar com aquele homem, eu comecei a me aproximar mais e mais daquela multidão, me espremendo entre as pessoas, tentando enxergar o que estava acontecendo, até que eu consegui chegar até a frente daquela praça. E foi quando eu vi o Todd, ali, nos braços de uma garota. Ela estava ajoelhada, abraçando ele como se nunca mais quisesse soltar. A garota era jovem, talvez da minha idade, uns 20, pois eu tinha 21 naquela época. Seus olhos, castanhos, carregavam algo difícil de explicar. Seu cabelo, negro, tão escuro que me lembrava o carvão da ilha onde eu cresci. Sua pele, muito clara, diferente de tudo ao redor. E seus óculos, redondos, delicados, e havia algo nela frágil, como se pudesse se quebrar a qualquer momento. Mas ela chorava, sem tentar esconder, segurando o Todd com força, como se ele fosse tudo o que restava. Mas ao redor, as vozes não eram de conforto, eram de dúvidas, julgamento. Alguns chamavam ela de mentirosa, outros apenas murmuravam. E aos poucos, aquela multidão foi se desfazendo, como se o interesse tivesse acabado. Até que restou apenas ela, no centro da praça, e eu, observando. E naquele momento, o Todd me viu, e sem hesitar, correu direto na minha direção, pulando e me derrubando como se já me conhecesse. E ali no chão, ele me enchia de lambidas, como se estivesse me agradecendo. Foi quando eu ouvi uma voz, doce, vindo logo à frente. Ei, garoto, quem é você? E da onde o Todd te conhece? E ainda meio sem jeito, me levantei e disse que tinha encontrado ele na floresta, preso em uma armadilha. E contei tudo o que tinha acontecido, desde o momento em que o vi. E assim que terminei, ela correu até mim e me abraçou, um abraço forte, inesperado, como se aquele gesto carregasse muito mais. Ela só repetia, muito obrigada, muito obrigada. E naquele momento, eu senti algo diferente, uma gratidão verdadeira. E eu, sem saber o que fazer, apenas disse, imagina, eu não podia deixar o meu amigão Todd preso daquele jeito. E foi então que ela sorriu, um sorriso leve, calmo, e naquele instante eu fiquei ainda mais sem jeito. Logo após aquele momento, ela me olhou com curiosidade e disse, você não é daqui, né? E eu, ainda meio sem jeito, respondi, não, eu sou um pirata. E com um leve sorriso e os olhos brilhando, continuei, saí para viver grandes aventuras, assim como o grande pirata Tromoedas. E ela percebeu aquele brilho, como se entendesse, e então eu perguntei o que tinha acontecido, por que ela estava chorando e sobre o monstro. Naquele momento, ela ficou em silêncio, por alguns segundos, antes de dizer, não posso falar disso aqui, vem comigo. E sem questionar, eu aceitei, e comecei a seguir ela e o Todd. Enquanto caminhávamos pela cidade, ela perguntou, você está com fome? E antes mesmo de eu responder, minha barriga respondeu por mim, roncando. Ela deu uma leve risada e disse, então vem, vou preparar algo para você. E então, chegamos até a casa dela, uma casa simples, pintada de rosa, com flores na entrada, delicada, assim como ela. Ela me convidou a entrar, e fomos direto para a cozinha. E ela disse, senta,
Eu já volto. Enquanto ela preparava a comida, o som do fogão preenchia o silêncio. E ela disse: Você está sozinho? Ou veio com alguém? Cheio de perguntas ela. Mas eu estava na casa dela, então tinha que ter toda a educação. E respondi: Vim sozinho. Ninguém teve coragem de viver algo novo. Então ela continuou com as perguntas. Como você chegou até essa ilha? Mas antes de responder, eu perguntei: Mas qual é o nome dessa ilha na real? Ela olhou para mim e disse: Tambas. Esse é o nome. E ela continuou: Por causa dos tambaquis, um peixe muito comum aqui e muito saboroso. E com um leve sorriso disse: Inclusive, é isso que estou preparando para você, um ensopado de tambaqui. Eu achei estranho no começo o nome, Tambas, mas na hora que ela disse do ensopado de tambaqui, eu novamente sorri e já fiquei feliz. E foi então que eu comecei a contar sobre o mar, sobre a noite e sobre o que aconteceu. Falei sobre o ataque, sobre a criatura, sobre o momento em que tudo escureceu, e naquele instante, aonde eu estava falando da criatura, o som parou. A colher escorregou de sua mão e caiu no chão. Ela ficou imóvel e lentamente olhou para mim. Como era esse peixe? E então eu comecei a descrever cada detalhe daquele monstro. E depois de eu descrever cada detalhe daquela criatura, ela ficou em silêncio, sem dizer nada. Ela se virou, desligou o fogão e trouxe a panela até a mesa. Seus movimentos agora eram mais firmes, mais pesados, como se algo tivesse mudado. Ela colocou os pratos e os talheres e disse: Está pronto, pode se servir. E eu, sem entender nada, apenas observei e comecei a comer. E foi enquanto eu comia aquele ensopado que ela finalmente falou: Aquela criatura tem um nome. E o nome dela é Sondorask. E naquele instante, o ambiente ficou ainda mais pesado. Então ela começou a contar o que aconteceu. Há 5 anos atrás, meus pais saíram para pescar, como faziam todos os dias. E foi ali, no meio do mar, que ele apareceu. Primeiro, um som, como um sonar baixo e estranho. E então, o mar começou a brilhar, por causa da pele dele, aquela luz verde. E então os chifres atingiram o barco. E depois disso, eles nunca mais voltaram. E enquanto ela falava, as lágrimas começavam a cair, uma após a outra. E ela continuava: Desde então, o Todd vai todos os dias até a ponta da ilha, esperando que eles voltem. Mas eles nunca voltam. E então, com a voz mais baixa, ela disse: Já faz 5 anos que eu estou sozinha aqui na ilha de Tambas. Eu e o Todd. No momento, eu não sabia o que dizer ou o que sentir. Só que, olhando para ela, com os olhos ainda cheios de lágrimas, eu percebi que nem sabia o nome dela. Então eu perguntei com calma: Qual é o seu nome? E ela, com a voz baixa, quase falhando, disse: Vic. E naquele instante eu sorri. Um sorriso sincero, como se já soubesse o que precisava fazer. Olhei no fundo dos olhos dela, com um sorriso no rosto, e disse: Vic,
Eu vou matar o Sondorask. E ela, sem entender, me olhou. Como? Como você vai fazer isso? E eu dei de ombros, com um leve sorriso. Eu ainda não sei, mas ele não vai mais destruir nenhuma família. E além disso, ele também tem um acerto de contas comigo, pois ainda doía em mim o meu único barco. Meu primeiro barco ele tinha quebrado. E por um instante, o silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Ela sorriu, mesmo com lágrimas, ainda nos olhos, e então, olhando para o prato, eu disse: Posso comer mais? Esse ensopado de tambaqui tá bom demais. E ela deu uma leve risada. Pela primeira vez, ela respondeu: Claro. E naquele momento, entre o perigo e a dor, algo novo começava a surgir. Uma promessa e talvez uma nova história. E naquela noite, pela primeira vez desde que saí para o mar, eu não estava sozinho. Havia um teto, um lugar seguro e o som de alguém respirando tranquilo. O vento passava suavemente pelas janelas, movendo as cortinas como as ondas lá fora. E o cansaço finalmente começava a vencer. Cada pensamento, cada preocupação, porque às vezes não é sobre ter todas as respostas, mas sobre encontrar um lugar onde você possa descansar. E naquela ilha, cheia de mistérios, eu encontrei algo que não esperava, uma companhia. Mas, em algum lugar além do mar, algo ainda se movia, esperando o momento certo. Agora, deixa essa história se afastar, como um barco no horizonte. Respire devagar, sem pressa. Não há mais nada que você precise fazer. Deixe o som do mar preencher a sua mente, como uma onda calma, indo e voltando. E enquanto a noite te envolve, permita-se descansar. E eu te espero no próximo episódio. Boa noite.